também queria que a gente comentasse aqui uma medida que está sendo aí vista como antidemocrática. Eu queria pedir a sua análise política também, que acontece aqui pertinho na Argentina, justamente nesse governo Javier Milei, que ameaça, né, tirar a assistência social de quem participar de protestos, né, que estão marcados para esta quarta-feira. Esse anúncio foi feito por meio de comunicado televisivo. A ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que trouxe, no caso, essa informação. Ela disse que todos aqueles que tenham promovido, instigado, organizado ou participado dos atos vão perder qualquer tipo de diálogo com o Ministério de Capital Humano. A gente sabe que a Argentina realmente é um país que tem muitos desses benefícios sociais, então é uma prerrogativa importante para impedir que essas pessoas participem desses protestos. É uma medida que não surpreende, né? Quando a gente olha o processo eleitoral argentino, agora recente, a gente vê um nível de radicalização não muito diferente, ou até pior do que a gente assistiu no Brasil, em termos de um movimento, né, de desconstrução do adversário, de negação completa de alguma possibilidade de contraditório. E isso é um fenômeno muito comum da democracia contemporânea, é um evento preocupante, é um movimento, né, democrático preocupante, justamente porque ele enfraquece pilares essenciais da democracia, que versam sobre o debate, sobre respeito às regras, sobre uma série de preceitos historicamente consolidados que embasam o regime democrático e que estão completamente hoje sob júdice, sob risco, a partir de uma lógica de cidadania, de ativismo digital, que prejudica visões de mundo mais completas, que possam conviver, pelo menos, com o contraditório. Então, não surpreende por esse movimento mundial e, claramente, pelo processo eleitoral da Argentina, mas isso acende um alerta importantíssimo para um governo recém-eleito que precisa construir governabilidade. Né? Sabe-se que foi um governo eleito sob uma descrença, né, das pessoas nas instituições. Isso também é um fenômeno muito contemporâneo da democracia, não é específico do caso argentino, nem específico do caso brasileiro, mas é muito sintomático da perda de credibilidade das pessoas nas instituições representativas, justamente pelos fracassos econômicos, pelos fracassos sociais. E é justamente sobre isso esses protestos que estão convocados para acontecerem, né? Uma tentativa do cidadão argentino poder manifestar o seu incômodo com o contexto vivenciado atualmente no país, seja sob um comando político de um governo mais historicamente consolidado, como era o governo anterior, seja a partir de um governo que foi eleito quase que como um voto de protesto, de substituição, que também é um fenômeno muito característico das democracias atualmente. Mas é preocupante sim, porque a gente está falando de um estado de bem-estar social que tem compromissos democráticos constitucionalmente estabelecidos com a população mais vulnerável, de um país extremamente empobrecido, com pessoas que tiveram a sua renda, o seu poder de compra efetivamente afetado pelo processo inflacionário sem controle dos últimos anos, pela desvalorização da moeda nacional e uma série de outros fenômenos característicos da globalização e que não tiveram respostas adequadas dos governos nos últimos anos, resultando justamente na eleição do Javier Milei, mas isso é algo constitucionalmente estabelecido. Então, uma medida de governo jamais pode ir de encontro a algo que é constitucionalmente colocado. Então, preocupa, eu acredito que haverá possibilidade disso não se efetivar diante da repercussão que isso alcança, né, perante as instituições democráticas, mas sim, é uma tentativa de você desconstruir o Estado Democrático de Direito por medida governamental, que é muito grave, sobretudo porque atinge uma parcela da população, né, extremamente vulnerável, extremamente necessitada justamente desse amparo do Estado.